Começa agora a edição 442 da Semana Moveleira. Veja as principais notícias da última semana aqui na MVTV. Hoje o nosso estúdio apresenta móveis da Casper, empresa de Santa Catarina. Consumidor quer voltar às lojas físicas. Pesquisa mostra que 78% das pessoas entrevistadas querem receber notícias sobre reabertura das lojas. Pandemia e quarentena reduzem projeção de venda de imóveis em 2020. Estudo do Intelligence Group mostra que o faturamento no comércio pode voltar aos níveis de 2009. Ema Colchões cresce 200% em volume de vendas no Brasil. A empresa alemã chegou ao país em outubro e já comemora resultados acima das expectativas. Recuperação da economia nos Estados Unidos pode ocorrer em forma de V. No Brasil, a expectativa é diferente e muitos acreditam que a crise vai durar um bom tempo. Empresários do varejo cobram o governo de acesso rápido ao crédito. Por enquanto, apesar das promessas, recursos não têm chegado a quem precisa. Vendas de imóveis sofrem o maior tombo da história. Em abril, a queda do volume de vendas do varejo bateu em 40,7% na comparação com o igual mês de 2019. Finalmente, as lojas de imóveis do Nordeste começam a reabrir as portas. Quinta-feira, dia 18, voltou a funcionar o comércio do Sergipe. Na sessão Cá Entre Nós, Ari Bruno Lorandi, CEO do Intelligence Group, fala sobre o olhar da emoção em tempos de quarentena. Tudo isso agora na Semana Moveleira, o único telejornal do setor há 8 anos na web. Nunca na história tivemos tanta velocidade na incorporação de tecnologia, substituindo o físico pelo digital em quase tudo que fazemos. E a Móveis de Valor, mais uma vez e de forma pioneira, em menos de 30 dias, coloca à disposição da indústria moveleira uma plataforma digital para impulsionar suas vendas. De uma maneira eficiente e segura, promovendo negócios em um momento em que seria quase impossível sem essa ferramenta digital. Portanto, agora você pode acelerar suas vendas, alcançando mais de 50 mil lojas de móveis do país. Faça parte do Provendas, a primeira plataforma online de intermediação comercial de móveis. Ligue agora para 41 3025 8829 ou mande um e-mail para comercial@móveisdevalor.com.br. Com o crescimento no número de estabelecimentos comerciais reabertos por conta da suspensão ou não prorrogação de decretos das prefeituras e governos estaduais, a Shopfully, plataforma de geolocalização especializada em shoppers, realizou uma sondagem para trazer informações sobre a percepção geral dos consumidores e quanto dispostos estão para retomar os hábitos de compras. A pesquisa, realizada entre 8 e 10 de junho, ouviu pessoas de todas as regiões do Brasil, na faixa dos 30 aos 49 anos, sendo a maior parte do público composta por mulheres, e mostra que, apesar das medidas de flexibilização adotadas por grande parte dos estados e municípios, 62,6% dos entrevistados acreditam que o retorno à normalidade acontecerá apenas no ano que vem. No entanto, quando o assunto é a retomada da rotina de compras, o consumidor começa a dar demonstrações de que está disposto a voltar para as lojas e centros de compras. De acordo com o levantamento, 78% das pessoas gostaria de receber notificações com informações sobre a reabertura de lojas, assim como ofertas. Mas um terço dos entrevistados espera que todas as lojas estejam adaptadas e seguindo as medidas sanitárias, como a fiscalização do uso de máscaras, oferta de álcool em gel e higienização de ambientes. Com a pandemia do novo coronavírus, o consumo das famílias brasileiras ficará comprometido ao longo de 2020,
se igualando aos patamares de 2010 e 2012, descartando a inflação e levando em conta apenas os acréscimos ano a ano. A projeção é de movimentação de 4,4 trilhões de reais na economia, queda de 5,4% em relação a 2019. A previsão é do estudo IPC Maps 2020, que é utilizado também como base para o mapa do mercado, estudo do consumo de imóveis elaborado pelo Intelligence Group. Nominalmente, ou seja, sem correção do valor pela inflação do período, os números atualizados do potencial de consumo de imóveis em 2020 são equivalentes ao de 3 anos atrás. O mapa do mercado 2020, atualizado pós-pandemia, identifica um potencial de 62,6 bilhões de reais, pouco mais do que os 61,4 bilhões de 2017. Porém, corrigido pelo IGPM do período, o valor previsto para 2020 é equivalente ao de 2009. Significa que recuamos 11 anos no valor financeiro disponível pelas famílias para a compra de imóveis. A marca alemã Ema Colchões chegou em outubro de 2019 e já apresenta um resultado superior às expectativas de venda local. No Brasil, obteve um crescimento de 200% nas vendas mês a mês, atingindo um faturamento de 4,3 milhões de reais, sendo o último trimestre responsável por 85% dos resultados. A projeção da empresa era atingir um faturamento de 3 milhões de reais, ou seja, cresceu em faturamento 43%. A chegada do coronavírus no país também impactou nas receitas da Ema, visto que o estabelecimento da quarentena foi um divisor de águas no comportamento da parcela de consumidores que era resistente às compras online. Além de ampliar as vendas em 225% no último mês, a empresa entende que haverá uma tendência maior de demanda de produtos em função dos novos adeptos às compras digitais. Entre março e abril, por exemplo, houve um aumento de 122% no número de visitantes no site da empresa. Para 2020, a Ema projeta um faturamento global superior a 400 milhões de euros, sendo o Brasil responsável por 2% desse resultado, ou seja, 8 milhões de euros, equivalente a 40 milhões de reais. O relatório do Departamento do Comércio dos Estados Unidos mostrou que as vendas varejistas avançaram 17,7% no mês de maio, movimento impulsionado também pela volta de 2,5 milhões de norte-americanos ao trabalho e das pessoas que deixaram o isolamento. Os resultados de um teste conduzido pelo Reino Unido mostraram que doses baixas do esteroide genérico dexametasona em pacientes internados com Covid-19 reduziram em torno de 1/3 as taxas de morte entre os casos mais graves de infecção, o que também animou os norte-americanos. Olhando para os números no geral, é outra indicação de que uma recuperação em forma de V pode ser mais provável nos Estados Unidos. A forma do V representa queda forte e recuperação rápida, segundo os economistas. E por aqui, como será a recuperação da economia? O ministro Paulo Guedes acredita que também será em forma de V, mas alguns economistas apostam mais em forma de U, o que significa que a economia desce no fundo do poço e fica por lá por algum tempo, e depois retoma a subida. Veja a seguir. Empresários do varejo cobram o governo de acesso rápido ao crédito. Por enquanto, apesar das promessas, recursos não têm chegado a quem precisa. Venda de imóveis sofre o maior tombo da história. Em abril, a queda do volume de vendas do varejo bateu em 40,7% na comparação com o igual mês de 2019. Finalmente, as lojas de imóveis do Nordeste começam a reabrir as portas. Quinta-feira, dia 18, voltou a funcionar o comércio do Sergipe. E na sessão Cá Entre Nós, Ari Bruno Lorandi, CEO do Intelligence Group, fala sobre o olhar da emoção em tempos de quarentena.
Você, lojista, já imaginou receber em seu computador centenas ou milhares de ofertas de móveis com muitas imagens e informação do produto de forma clara e objetiva, permanentemente, sem precisar esperar a visita do representante? O Provendas.móveis de valor faz exatamente isso, mas não só isso. É um grande portal onde você vê o produto por categoria ou por marca e identifica o que quer comprar. Então, com um simples toque, informa o fabricante sobre o seu interesse. Tudo de maneira automática e segura. Imediatamente após, o fabricante entra em contato com você para concluir a negociação. Simples assim. E tem mais para o seu negócio, uma área de apoio com prestação de serviços que vai desde cursos de qualificação para vendedores e gerentes de lojas, até suporte de um time de especialistas para impulsionar suas vendas. E muita informação, claro. Para saber mais, envie um e-mail para comercial@móveisdevalor.com.br ou ligue para 41 3025 8829. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ouviu diversas demandas do setor de comércio e serviços nos últimos dias. A principal delas é a dificuldade de acesso às linhas de crédito para superar o período agudo da crise econômica provocada pelo coronavírus. A reunião de Guedes com representantes do setor de serviços e varejo contou com 50 organizações. O ministro informou que o governo ajustou uma linha de empréstimos que conta com 15,9 bilhões do Fundo Garantidor de Operações para micro e pequenas empresas. Esse dinheiro servirá como garantia para até 100% das operações. A taxa de juros é de 1,25% ao ano, mais a taxa Selic, que hoje está em 2,25% ao ano. O prazo para pagamento é de 36 meses, com carência de 8 meses. Outra reclamação dos empresários é sobre a linha de crédito de 40 bilhões para financiar o pagamento de salários. Foi criada para funcionar via BNDES e bancos privados, mas empacou. Até o dia 27 de maio, apenas 5% do total foi liberado. Os empresários citaram a burocracia como um dos motivos para o difícil acesso. Outra ação que Guedes citou na reunião para aliviar a crise é a prorrogação do auxílio emergencial por mais 2 meses. Na avaliação do ministro, o programa assistencial ajudou a evitar uma explosão social no país. O governo quer pagar 2 parcelas extras no valor de R$ 300 cada. A mudança deve ser feita mediante a aprovação do Congresso. Alguns congressistas defendem a manutenção dos R$ 600 mensais, o que aumentaria muito mais a dívida pública federal. O governo já anunciou que vetará qualquer valor acima dos R$ 300. Em abril, o comércio varejista nacional recuou 16,8% frente a março, queda mais acentuada da série histórica iniciada em janeiro de 2000, refletindo os efeitos do isolamento social. Em relação a abril de 2019, o comércio varejista também caiu 16,8%. Mas se o comércio em geral caiu 16,8%, o volume de venda de imóveis despencou. Na comparação com abril de 2019, a queda bateu em 40,7%, a maior da história. E dos 12 estados pesquisados pelo IBGE, na metade deles a queda ficou ainda acima da média nacional. O recorde absoluto ficou com o Ceará, seguido pelo Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia. É claro que o comportamento das vendas de abril fez despencar também o índice acumulado do ano. Em nível nacional, o recuo foi de 8,2% e apenas 2 estados continuaram em terreno positivo no período de janeiro a abril: São Paulo com 13,7% e Goiás com 3,2%. Na quinta-feira, dia 18, alguns segmentos do comércio em Sergipe, que foram fechados no final de março para prevenir a proliferação do novo coronavírus, voltaram a abrir ao público.
A reabertura é preliminar às medidas de retomada da economia, como o sistema de distanciamento social responsável, anunciadas pelo governo do estado esta semana. Entre os setores autorizados a reabrir as portas estão o comércio de móveis e colchões. As atividades devem observar o horário diferenciado, conforme decreto municipal. Em Aracaju, será das 9 às 16 horas. Também devem ser seguidas as recomendações específicas relacionadas à prevenção do Covid-19, bem como prática de higiene. Hoje o nosso cenário mostra algumas peças do catálogo de produtos da Casper Móveis. Esses móveis estão disponíveis para lojistas na plataforma Provendas, no endereço que você está vendo em sua tela. No Cá Entre Nós desta semana, Ari Bruno Lorandi, CEO do Intelligence Group, fala sobre o olhar da emoção em tempos de quarentena. Olá! Já se falou quase tudo em termos de vírus chinês, pandemia, quarentena. Já se tratou sobre o viés ideológico que tem caracterizado o comportamento dos governantes. Também se sabe que a exigência de ficar em casa e de trabalhar remotamente trouxe como efeito colateral o aumento da demanda por móveis. Primeiro, peças para home office e depois surgiram outras necessidades, como fazer pequenas reformas em casa, começando pela troca do mobiliário e itens de decoração, para ter mais conforto no período de isolamento social. Tudo bem. Muito se tem falado sobre o boom das vendas online e, de outro lado, a pesquisa que revela que 78% das pessoas estão ansiosas para voltar às lojas físicas para fazer suas compras. Que bom! Mas quase nada se falou sobre as consequências emocionais da quarentena, que pode nos levar ao abismo, como mostra um levantamento feito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com 1.460 pessoas em 23 estados, revelando que casos de depressão aumentaram 90% no intervalo de pouco menos de um mês, em meio às medidas de isolamento social. Este, o lado emocional, é o mais importante. E quando falar em emoção, não me venham com o novo normal. Quando se insiste em mostrar quais foram as necessidades que as pessoas perceberam quando estavam, e muitas ainda estão, em isolamento, se esquece do olhar para a emoção. É diferente, muito diferente do olhar para as necessidades, para os objetos que estão faltando ou dos que precisam ser substituídos. Estou falando de olhar para as pessoas que estão ao nosso lado e perceber quanta diferença elas fazem para a gente neste momento. É ter certeza de que é mesmo com elas que gostaríamos de estar neste momento. É agradecer a elas por existirem e darem sentido à nossa vida. O que realmente importa é que quando tudo isso passar, não passe o nosso sentimento pelas pessoas que estão conosco. Que possamos sair mais felizes do que éramos antes. E que venha uma segunda vida com a boa e velha maneira de amar, esta sim prevalecendo sobre todo o resto. Porque afinal, eu, olhando para a pessoa com quem estou dividindo a minha vida hoje, tenho certeza de estar cumprindo a principal razão pela qual passamos por este mundo. Vivemos aqui para ser feliz. E só desta vez, espero que você possa fazer das minhas as suas palavras.
Até a próxima semana. Essas foram as notícias mais importantes do setor na Semana Moveleira. E não esqueça, juntos vamos sair dessa. Obrigada por sua audiência e nos vemos na próxima edição. Um abraço a todos.